Nem tudo é teoria da conspiração. Quem dera fosse. Existem fatos que acabam sendo ainda mais macabros, porém totalmente reais e históricos. Conhecemos algumas pessoas na história que massacraram outros pelo seu próprio sucesso e pelo seu bem prazer. Mas nem todas essas pessoas estão apenas no passado. Há gente que prejudicou uma nação inteira apenas pelo dinheiro e continua solto por aí. Eu estou falando de George Soros, o filantropo e investidor que é visto como um dos homens mais polêmicos da atualidade. George Soros nasceu em Budapeste, Hungria, em 12 de agosto de 1930. Sua família é judia e sobreviveu à Segunda Guerra Mundial escondido de Adolf Hitler. Ao terminar a guerra, Soros se mudou para a Inglaterra e estudou economia na Escola de Economia de Londres. Então, posteriormente, se mudou para os Estados Unidos. O sonho da Europa criar uma União Europeia e uma zona do euro já é muito antiga, mas há muitos anos já existia ali alguns pontos que precisavam ser resolvidos de forma bem simples, posso dizer, para poder tomar essa decisão. O Reino Unido tinha uma economia crescente, mas uma taxa de inflação elevada ao se comparar, por exemplo, à Alemanha. Para todas as moedas se tornarem euro, todos os países precisavam criar primeiro um padrão na situação monetária local de cada uma dessas nações para não quebrar a nova moeda logo de cara. A moeda mais forte na época era o franco alemão e a mais estável, apesar da reunificação recente. Então, todas as moedas precisavam alcançar esse mesmo padrão e para isso precisariam aumentar as taxas de juros ou comprar moeda estrangeira até estabilizar um padrão. Todos os países no grupo estavam conseguindo chegar a essa meta e o Reino Unido estava a caminho também. Na verdade, o problema aqui do próprio Reino Unido era estar bem até demais comparado ali a muitas outras nações que tinham que correr bastante contra o tempo para conseguir chegar a essa meta. Chegou uma hora então que a Libra, a moeda britânica, ficou super valorizada e isso começou a preocupar, claro, o governo britânico ali para estabilizar o padrão, sem, claro, cair a qualidade da moeda e do Banco Central local. Mas o ministro da Economia estava trabalhando em prol do bem da Inglaterra e também, ao mesmo tempo, do caminho à zona do euro. Porém, aqui o problema seria dos outros países que teria que comprar a moeda deles para conseguir superar a moeda local. Foi aí que Soros então decidiu adquirir como empréstimo a grandes bancos uma quantidade gigantesca de libra. Ele pegou então esse dinheiro emprestado e começou a vender o dinheiro com valores muito baixos do que deveria realmente ser. O que agradou, claro, obviamente, quem estava comprando. Com a moeda sendo vendida muito barata, isso prejudicou certamente o Ministério da Economia britânico e para resolver isso, eles tiveram que elevar a taxa de juros. Primeiro 10%, depois 12%, então 15%. O problema é que tudo isso foi em um único dia. Porém, Soros estava então vendendo a moeda ainda mais barata por trás, escondido. Os mercados financeiros acreditavam que o governo britânico acabaria cedendo de alguma forma, o que gerou uma corrida especulativa massiva contra a libra esterlina. Com o plano dos juros não dando certo, eles tiveram então que apelar para o outro plano, que seria comprar bilhões em libras. Em apenas um dia, o dia 16 de setembro, a libra despencou em poucas horas e passou a valer menos que o marco alemão e 25% a menos que o dólar. Tudo isso em pouquíssimo tempo. O governo britânico, por sua vez, sofreu uma grande derrota financeira e política, perdendo bilhões de libras em tentativas fracassadas de tentar sustentar a moeda. Isso levou uma perda de confiança pública do governo conservador de John Major naquela época. Os outros países ali da região da Europa, preocupados com a queda do futuro euro, decidiram excluir o Reino Unido da zona do euro, largando o país sozinho em uma das piores crises econômicas da história do Reino Unido.
O governo então começou a gastar as suas reservas e começou a ver que a sua nação estava quebrando aos poucos, levando especulação imobiliária, desemprego e dificuldades financeiras agora sentidas na pele pela população. Todos que compraram de Soros quebraram, porque agora estava com uma moeda valendo quase nada. E Soros comprou de volta o dinheiro valendo menos ainda. E com esse dinheiro ele devolveu ao banco o que ele devia, ficando com o lucro do empréstimo pedido. Com as empresas quebradas e com bastante lucro, ele aproveitou e fez compras de outras ações de empresas britânicas. No final das contas, enquanto o povo britânico vivia um sofrimento intenso, Soros lucrou $1 bilhão em apenas um dia, enquanto ele quebrava o Banco da Inglaterra. Milhares de pessoas perderam todas as suas economias, empresas faliram e a confiança no sistema econômico britânico foi totalmente abalada. Desde então, Soros começou a manipular a economia agora de outras nações, a influenciar eleições e política e patrocinar ONGs que pudessem gerar apoio em campanhas políticas, sociais e econômicas para ele sair com fortes benefícios financeiros e lucrar muito com isso tudo. Soros é um dos maiores investidores, por exemplo, do Partido Democrata nos Estados Unidos e recebe muitos ataques diretos de Donald Trump e seus apoiadores. Em 2020, por exemplo, ele doou cerca de 70 milhões para a campanha de Joe Biden e depois mais 140 milhões para candidatos do Partido Democrata durante as eleições legislativas do ano de 2021. E quem ele mais apoia são exatamente os mais progressistas do Partido Democrata, que podem gerar projetos que podem trazer lucro para ele, o que fez Soros fosse visto como o pai da agenda woke dos Estados Unidos. Ele apoia muitos projetos que ele chama de direitos humanos e de proteção LGBT. Porém, ele não tem interesse nenhum em resolver nenhum desses problemas. Ele tem interesse nenhum de gerar igualdade, porque igualdade não gera lucro. Mas se você se sentir engajado politicamente, você irá adquirir produtos patrocinados por Soros e irá apoiar os políticos que vão dar a essas pessoas uma sensação de superioridade, mesmo pregando igualdade. Temos duas formas, na verdade, de trabalhar problemas que são ligados ali aos direitos humanos e que precisam realmente serem resolvidos. A primeira é reeducando a população para a igualdade entre os povos daquele país, daquela nação, e teremos assim uma sociedade mais fraterna. Ou a segunda opção, que é só gerar uma sensação de empoderamento e polarização política, criando um grupo fácil de controlar e que ao mesmo tempo são fortes consumidores que investirão inclusive o próprio dinheiro para empoderar ainda mais cada um desses grupos e políticos que possam trazer benefícios disfarçados de benfeitorias. Soros está dando uma jogada incrível e a polarização mundial está subindo, não apenas no Brasil, mas mundialmente, onde o político não é mais visto como servidor do povo, mas o herói capaz de dar um falso empoderamento a cada um dos povos, seja de esquerda ou de direita, fazendo esse político aceitar o apoio milionário de Soros para se manter no poder. Soros também investe muito na legalização das drogas, na justiça racial, na visão dele, e principalmente nas mudanças climáticas. Apesar de não haver provas diretas, também Soros já foi acusado muitas vezes de financiar ali algumas ONGs bem específicas e estranhas que geram um xadrez político com uma relação a uma embaixatriz dos problemas climáticos muito específicas. Entre várias outras, uma pessoa em fase estudantil que simplesmente abandonou o colégio e que está viajando mundialmente e que inclusive ganhou o prêmio de Pessoa do Ano da revista Times. Você já deve saber quem é, né? Greta Thunberg. Agora, eu quero saber a sua opinião. Será que Soros está manipulando governos e economias ou ele é apenas um homem de negócios muito esperto? Deixa aí nos comentários e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Sucesso, um abraço e valeu!